Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula. Travou? Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? E também não se esqueça que já está disponível na loja assombrada este novo moletom do assombrado. Olha aqui, brilha no escuro. Este daqui tem zíper, então ele abre, tá? Tem o bolsinho canguru aqui embaixo, é flanelado. Capuz aqui, como que fala? Forrado com malha, tá? Ó, com o escrito assombrado, igual aqui. E é claro que ele brilha no escuro. Claro, ele brilha no escuro, né? Está em pré-venda lá na loja assombrada. Mas atenção que tem apenas 25 unidades, agora menos, porque tá difícil encontrar os tecidos e tudo mais. Então, esse primeiro que ele encontrou deu para fazer 25, tá? Deu para fazer um pouco mais, mas teve teste e tudo mais. Então, aprume o passo aí que se você quiser garante lá o seu. Ele está em pré-venda, mas logo para quem já está comprando, acredito que já a gente já começa a enviar, tá bom? Mas a gente pretende fazer uma nova leva, tá? Esse é o primeiro combo. A gente pretende fazer um novo combo assim que possível desses moletons. Mas se você quiser rapidez e já receber o seu, já corre lá na loja e garante. Ok? Dito isso, vamos ao relato de hoje, gente, que é esse daqui. Coincidência ou vingança? Vamos ver do que se trata. Acho que é esse daqui, né? Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que sim. Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu tenho 45 anos e fui apresentada ao canal pelo meu filho, que assim como eu tem fascínio pelo desconhecido. Desde o primeiro dia que assisti você e o Matheus, eu fiquei encantada pela forma leve e descontraída que vocês abordam tais assuntos, sem deixar de lado a seriedade e o respeito. E imediatamente eu me tornei assinante. Assim que as coisas melhorarem financeiramente, me tornarei membro com a graça de Deus. Obrigada. Antes de iniciar o relato, eu quero informar que eu venho de uma família católica não praticante e simpatizante da doutrina espírita. Eu acho que por várias situações de causas espirituais, vivenciadas e presenciadas por membros da família, acabaram fazendo simpatizar com o espiritismo. Eu mesma, pelo que me recordo, comecei a vivenciar tais manifestações aos 8 anos, sendo assim diagnosticada médium aos 9 anos. Entretanto, um tio meu me dizia que bem antes dos 8 anos eu já via entidades que, segundo ele, me deixavam assustada. A minha mãe, quando engravidou de mim, estava com 40 anos e, como foi mãe solteira, eu acabei sendo registrada como filha dos meus avós. Quando nasci, me tornei o xodó da casa, principalmente para o meu avô, e fui criada com amor e carinho, mas dentro de um regime bastante rígido. Por causa disso, nunca tive amigos na minha infância, fora os do colégio. Fora do colégio, eu não tinha ninguém para brincar comigo, e talvez por isso eu fiz dos livros os meus grandes amigos. Sozinha aprendi a ler e nem cheguei a fazer a alfabetização. Do ensino infantil, antigo Jardim 2, eu pulei para o segundo ano do ensino fundamental, antiga primeira série. Eu lia qualquer coisa que chegava às minhas mãos, desde bula de medicamentos até livros de autoajuda e política. Meu Deus! Eu fui educada por minha mãe, meus avós e meus tios. Todos eles opinavam sobre a minha educação. Eu sou filha única por parte de mãe, por parte de pai tenho vários irmãos, mas não conheço nenhum, pois meus avós não permitiram meu pai ter acesso a mim. E a minha mãe era bastante submissa a eles para contrariá-los. Como já citei, desde muito nova eu vivenciei e presenciei fenômenos considerados paranormais. E acredito que, como acontece com qualquer criança, eu também sentia medo. Entretanto, ao mesmo
tempo que sentia medo, eu também sentia fascínio e curiosidade. E creio que por causa desse fascínio, acabei me envolvendo no relato que agora narrarei. Todos os nomes já foram trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. O ocorrido se deu na década de 80, em um colégio bastante conceituado e concorrido da rede pública da capital pernambucana. Nessa época, eu estava com cerca de 12 ou 13 anos e cursava o 7º ano do ensino fundamental. E já não era tão sozinha como antes. Alguns vizinhos novos tinham filhos com a minha idade e eu passei a ter autorização para brincar e conversar com eles. Por coincidência, Mia, sua irmã Leia e seu irmão, que residiam em um apartamento na esquina oposta da minha residência, conseguiram se matricular no colégio que eu estudava. Assim eu tinha companhias para o colégio, já que estudávamos no mesmo horário. Eu e Mia chegamos a estudar na mesma sala. Leia cursava o 8º ano, já o irmão delas acabou sendo transferido para o horário da tarde. Eu não me lembro da data exata em que tudo começou, mas me recordo que foi em um dia de quarta-feira. Eu e Mia, assim como outros colegas, estávamos entediadas com a aula, quando de repente ouvimos vozes alteradas, como se estivesse ocorrendo uma briga no interior do colégio, coisa que nunca havia ocorrido. Minha sala ficava no início de um corredor que no final se dividia, formando um T. Do lado direito do T ficava a secretaria, a coordenação, a diretoria e a biblioteca. Do lado esquerdo ficavam os banheiros, 3 salas de aulas, o refeitório, a enfermaria e uma pequena pracinha que estava meio esquecida pelos gestores. Assim que ouvimos o vozerio que parecia vir do final do corredor, todos nós ficamos curiosos para saber o que é que estava acontecendo. A professora, em vão, tentou nos chamar a atenção para a aula. Porém, à medida que ela viu a estranha movimentação no corredor aumentar e os gritos se intensificarem, ela acabou sucumbindo à curiosidade também. Pedindo para que nos mantivéssemos em nossos lugares, a professora sai da sala para buscar informações do que estava ocorrendo. Claro que não obedecemos, todos nós queríamos saber, por conta própria, o que estava ocorrendo ali. E assim, muitos de nós foram para o corredor, seguindo o som daquelas vozes e dos gritos. Eu me contentei em ficar na porta, vendo o corre-corre das pessoas no corredor, até que vejo, vindo do fim do corredor, uma multidão. Na frente vinha uma professora com expressão brava. Ela segurava um aluno que se debatia. Alguns funcionários e alunos ajudavam a conter o jovem, que parecia estar em fúria. Muitos alunos o seguiam. Alguns protestavam como estavam tratando o aluno, enquanto outros gritavam que ele era louco. Assim que vi a cena, pensei logo em um caso de possessão. Quando alguns dos colegas de classe retornaram, contaram que o jovem, que cursava o 8º ano, ele parecia ter pirado, pois do nada ele começou a dizer ser outra pessoa e começou a agredir a sua melhor amiga. Nesse dia, ficamos tão impressionados com o ocorrido que nem percebemos que estávamos na hora do recreio já. Ou seja, o alarme para o recreio foi dado e a gente nem ouviu. O aluno, que vou chamar aqui de Luiz, ele foi levado para a sala dos professores, que ficava na extremidade do corredor, onde ficaria até a chegada de algum responsável. Eu, Mia e uma outra colega tentamos descobrir algo mais sobre o caso, mas não obtivemos êxito. Também fomos proibidas, assim como todos os alunos, de ver Luiz. Naquele dia, creio que nenhum aluno conseguiu se concentrar nas últimas aulas do dia. De vez em quando levávamos uma repreensão dos professores para que prestássemos atenção à aula. Passamos o resto do dia cochichando sobre o ocorrido. Terminadas as aulas, minha classe se dirigiu para o centro esportivo, localizado na rua por trás do colégio, para aula de educação física. Nesse centro, encontramos uma aluna que estudava na sala do Luiz.
A Mia, que sempre foi bem comunicativa, foi logo se apresentando e perguntando se a garota poderia nos passar mais informações sobre o acontecido. Então a garota nos informou que tudo aconteceu do nada. Estavam ali Luiz, a melhor amiga dele, que chamarei aqui de Chay, e mais alguns colegas conversando. Ela não soube informar sobre o que conversavam. Quando a voz do Luiz se transforma e ele começa a insultar a Chay e os colegas. No início pensaram que era brincadeira, embora ele não fosse de brincar assim. Porém perceberam que algo estava errado e quando o chamaram pelo nome, ele respondeu que se chamava Ivo e que Luiz era o seu cavalinho. Ivo. E que Luiz era o seu cavalinho. Ouvir isso só reforçou a ideia. Ela disse que optei por deixar o nome real da entidade oculta. Então esse nome foi o que ele deu mesmo, tá? Não tá trocado esse nome. Ouvir isso só reforçou a ideia que tive de que se tratava de um caso de possessão. Passividade é o termo correto segundo a doutrina espírita, aumentando a minha vontade de ver o Luiz. Mia e nossa colega de turma também queriam ver o rapaz, mas sabíamos que não seria possível, pois, sem uma boa desculpa, não poderíamos entrar no colégio. Quando terminava um turno de aula, os portões eram abertos para que os alunos saíssem. Com a saída destes, os portões voltavam a ser fechados, até que chegasse o horário do novo turno, no qual voltariam a ser abertos por cerca de 10 minutos para que os alunos daquele turno entrassem e após os 10 minutos voltavam a se fechar. Cientes de que não conseguiríamos ver o Luiz, nos arrumamos para voltar para casa. Porém, antes de sairmos do centro esportivo, uma jovem se aproxima de nós perguntando o que achávamos da situação. Ela perguntou se conhecíamos o Luiz e se acreditávamos na capacidade dele em suportar tal entidade, já que ele era tão magro. Respondemos que não conhecíamos o rapaz e que mal o vimos. Foi então que ela nos lembrou que a parede da sala dos professores, que dava para o estacionamento, possuía cobogós que nos permitiriam ver dentro da sala. Eu aprendi aqui nos relatos que cobogós são aqueles tijolos furados, sabe? Que ele forma uma parede, mas ao mesmo tempo deixa entrar luz, sabe? Então é um bloco, um tipo de bloco furado, assim, que dá pra ver. Então, cadê? E isso permitiria ver dentro da sala. Se Luiz ainda estivesse lá, talvez conseguíssemos vê-lo. Era muito raro alunos irem ao estacionamento, pois este era exclusivo para os docentes e funcionários. Todos os alunos do colégio eram menor de idade e, portanto, não dirigiam, né? Sem pensar duas vezes, nós corremos para lá. Os alunos e qualquer outra pessoa teriam acesso à área externa do colégio durante o horário de funcionamento. Porém, o acesso interno, como já citei, era restrito. Assim que chegamos e olhamos pelos cobogós, pudemos ver o Luiz. Não o vimos nitidamente, pois o local onde ele estava parecia ter pouca luz, mas dava para ver que ele era um rapaz de estatura mediana e magro. Foi possível ver que uma funcionária, ao chegar perto dele, chegar perto dele e rapidamente se afastar. Ela ficou encostada em uma grade que separava a minúscula área onde ele estava do restante da sala dos professores. A funcionária disse assim: Luiz, você precisa orar, conversar com Deus. Porém, antes que ela concluísse o que estava dizendo, a entidade deu uma gargalhada e disse com uma voz sinistra: Esse a quem você chama Deus não existe. Aqui só há nós, eu e Lúcifer. A funcionária ficou séria, fez o sinal da cruz e saiu fechando a grade com a chave, deixando o nosso campo de visão. A entidade começou a rir. Ele parecia se divertir com aquilo. Depois disso, ele olhou em nossa direção, em silêncio. Nesse momento, me subiu um calafrio pela espinha.
Rapidamente nós nos retiramos dali. Para chegarmos em casa, eu e Mia precisávamos caminhar uns 10 minutos aproximadamente até o ponto de ônibus. O trajeto de ônibus até o bairro que morávamos durava uns 15 ou 20 minutos. Após descer do ônibus, ainda caminhávamos um pouco até chegarmos em nossas casas. Durante todo o trajeto do estacionamento até as nossas casas, nós fomos debatendo teorias sobre a manifestação de Ivo. Assim que cheguei em casa, corri para os livros para ver se eu conseguia descobrir alguma informação útil que pudesse ajudar aquele jovem. Eu li vários capítulos de O Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, ambos escritos por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e li também a Bíblia. No dia seguinte, uma quinta-feira, fomos para a aula, loucas de curiosidade para sabermos o que havia acontecido após termos deixado o colégio. Finalmente soubemos que não havia ocorrido nada mais grave. Soubemos que parentes do Luiz foram buscá-lo no colégio e o Ivo ainda se fazia presente quando eles lá chegaram. A mãe de Luiz disse que procuraria um padre para ajudar o filho. Nesse dia, ele faltou às aulas. Ou nesses dias, né? Também obtivemos mais informações sobre Luiz e sua amiga Chay. Ficamos sabendo que eles desejavam ser mais que amigos, porém se recusavam a admitir tal sentimento um para o outro. E por fim tomamos conhecimento de algo que explicava o porquê da agressividade de Ivo ao se dirigir a Chay e por ele querer perturbar Luiz. Essas informações foram dadas por Ivo ao ser interrogado por um dos amigos de Chay e Luiz. Um dos amigos de Chay e de Luiz. Segundo ele, Chay fora sua noiva em existência passada. Ele era muito apaixonado por ela, mas parece que para ela a relação entre eles não estava boa. Ele não era um bom partido, pois não tinha trabalho e estava envolvido com coisas ilícitas. Luiz era um grande amigo de Ivo nessa outra vida, que via nele um irmão. Entretanto, tudo mudou quando Ivo flagrou Chay e Luiz juntos. Ao descobrir que estava sendo traído pelas duas pessoas, as quais ele mais confiava, Ivo ficou tão revoltado que acabou matando os dois e depois tirou a própria vida também. Não houve chance de salvá-lo. Entretanto, o abandono do corpo físico não aliviou a sua dor. Durante muito tempo, ele vinha buscando encontrar Chay e Luiz para continuar a sua vingança. Finalmente os encontrara agora, e se dependesse dele, eles jamais ficariam juntos. Enquanto ouvíamos essas novas informações, Chay chega ao colégio. Era perceptível o sofrimento dela. Nos poucos minutos que eu a vi, ela não parava de pedir notícias de Luiz aos seus amigos. Dizia precisar falar com ele. Nesse dia, tudo ocorreu sem nenhum transtorno. Terminadas as aulas, fomos para casa, mas eu e meus amigos não parávamos de pensar no ocorrido e nas novas descobertas. Me lembro de ter chegado em casa e narrar tudo isso para minha mãe. Tudo que ocorrera e as informações que eu obtive. Mas, uma vez eu me afundei, e mais uma vez eu me afundei na leitura dos livros e na Bíblia também. Os amigos de Chay e Luiz tinham nos falado algo que no momento me passou despercebido, provavelmente por não ter compreendido a situação. Porém, no dia seguinte, a compreensão se faria presente. Na sexta-feira, fui sozinha para o colégio, pois Mia e sua irmã faltariam às aulas aquele dia. Eu não lembro por quê. Como cheguei muito cedo, fiquei no estacionamento, esperando os portões de acesso ao interior do colégio serem abertos. Fiquei conversando com 3 amigos de classe, que chamarei aqui de Leia, Tom e Vim. Enquanto conversávamos, a Chay chegou. Ela estava acompanhada por alguns amigos que tentavam consolá-la. Dava dó ver a aflição dela. Ela chorava e se lamentava por não ter notícias de Luiz.
Alguns dos amigos que acompanhavam devem ter levado a uma lanchonete para que se acalmasse e comesse algo, já que ela estava em jejum ainda. Nesse período em que ela havia saído, o Luiz chegou ao colégio, para surpresa de todos. Os amigos e colegas de classe, assim que o viram, o cercaram com perguntas. De longe eu observei. Ele era magro, mas sem ser esquelético. Ele tinha ombros bem largos e músculos definidos. Seus cabelos crespos estavam cortados, bem rente à cabeça, como se tivesse sido cortado assim na máquina zero. Tava careca praticamente, né? Não era um rapaz feio, mas também não era bonito. Mas, de certo modo, se fazia notar. Devido à curiosidade e à insistência de meus amigos de classe, eu me aproximei dele para ouvir o que conversava com os amigos. Entretanto, antes que eu conseguisse ouvir algo, Chay chegou e Luiz se alterou. Assim que ele a viu, assim que ela o viu, ela correu em sua direção. E ele tentou fugir, implorando para que ela se mantivesse afastada. Ele dizia isso em grande aflição e sem olhar para ela. Como vários alunos o cercavam ali, ele não conseguiu fugir da Chay. Ana e assombrados, o que eu vi nesse momento me deixou impressionada e eu me senti tão impotente e insignificante. No momento em que a Chay agarrou o braço de Luiz, ele começou a gritar, chorando e pedindo para ela largar ele, pois ele sentia fortes dores. Ela também chorava, implorando para que ele não a deixasse. Amigos tentavam afastá-los, mas Chay não se permitia largá-lo. Nesse momento, a mão, os braços, o pescoço e o rosto do Luiz começaram a inchar. Olha, foi algo assustador. Chay também se assustou e só assim ela o largou, permitindo ser afastada dele. Mas ela estava desesperada. Alguns amigos do Luiz o apoiaram e com palavras doces e orações conseguiram conter aquela possessão. O coitado estava visivelmente assustado. Olha, eu tenho certeza que muitos dos que disseram ser uma farsa ou que presenciaram na quarta-feira, nesse dia passaram a acreditar. Não tinha como o Luiz forjar aquele inchaço de partes do corpo. Minutos depois, o alarme de início das aulas tocou. Eu estava me dirigindo ao portão de entrada quando o Tom me chamou, falando assim: Fulana, eu acho que você deveria matar aula hoje. Ou seja, não assistir às aulas. Sem entender, eu perguntei o motivo e ele respondeu: Você entende um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Eu acho que você poderia ajudar, já que os gestores do colégio não nos auxiliam. Eu pensei um pouco e... Acho que agora é ela falando aqui. Aí eu pensei um pouco e acatei a sugestão. Sendo assim, eu, ele, Leia e Vim resolvemos entrar no colégio e nos esconder para não assistirmos às primeiras aulas. Assim que adentramos o colégio, corremos para aquela pequena pracinha que ficava próxima ao refeitório. Buscamos nos informar e soubemos que usaram de estratégias para que Luiz e Chay pudessem assistir às aulas. Porém, acho que separados, sei lá. Luiz entrou na sala antes de Chay, se sentou em algum local na frente dela. Ele fechou os olhos para que a Chay pudesse entrar e se sentar no fundo da sala. Mas, gente, isso se fazia necessário, pois qualquer contato visual entre eles era como se fosse um estopim para Ivo surgir. Ficamos na pracinha até o início do intervalo. Como até aquele momento tudo estava bem tranquilo, resolvemos assistir às 2 últimas aulas do dia. Então, no intervalo, fomos para a sala de aula. Nossa sala tinha 3 janelas bem grandes e largas. Eu me sentava sempre perto das janelas. Estas davam para uma quadra aberta. Eu e Leia ficamos na sala conversando com outros colegas, enquanto Tom e Vim
foram se juntar a outros alunos na quadra. De repente, Tom me chama com certa aflição. Ao mesmo tempo em que olho para ele, escuto vozes exaltadas e vejo pessoas agitadas. Ele e Vim apontam na direção da pracinha. Rapidamente, eu e Leia, acompanhadas por outros alunos, saímos da sala e fomos para a quadra. Nisso vejo o Luiz, na verdade, o Ivo, é isso? Tentando ser contido por um único amigo de Luiz. Os demais alunos só os acompanhavam sem saber o que fazer. Leia indagou o que havia acontecido e informaram que Chay, contrariando todos os pedidos dos amigos, se aproximou de Luiz. Nesse momento, Tom olha para mim e diz: "Tá na hora de você ajudar, fulana." Nesse momento, eu agi por impulso, sem eu esperar, uma coragem, uma determinação nunca antes sentidas por mim, me dominaram. E sem pensar, eu segurei a mão do Luiz, ou do Ivo, não sei, e falei: "Saia desse corpo." O Ivo, por uma fração de segundos, demonstrou surpresa e, me olhando com raiva e um certo deboche, retrucou: "Esse é o meu cavalo e ele é meu. Precisamos dele." Eu não dei ouvidos para o que ele dizia e continuei: "Este corpo pertence ao Luiz. Em nome do Senhor, saia." Como da primeira vez que o ouvi falar, ele repetiu: "Esse a quem vocês chamam Deus e Senhor não existe. Ele está morto." Ele dizia isso tentando me soltar, ou se soltar, né? Mas eu o segurava com firmeza. Com uma coragem vinda não sei de onde, eu falei: "Deus existe. Você sabe que não pode vencê-lo, pois ele venceu a morte e reviveu. Agora saia desse corpo." Ivo me olhava com ódio e entre dentes ele murmurou: "Eu vou acabar com você." Lembrem-se dessa frase. Por incrível que pareça, eu não senti medo e ainda com uma autoridade desconhecida, retruquei: "Eu não tenho medo de você, pois tenho Deus comigo. Ele é meu escudo e minha fortaleza. Agora saia, quero falar com o Luiz." Ana e assombrados: "Não é que a entidade saiu?" O Luiz olhou para mim assustado e aturdido e perguntou: "Aconteceu de novo?" Eu ainda estava segurando a mão dele e todos que estavam à nossa volta estavam em silêncio. Eu apenas perguntei: "Você é o Luiz?" Ele confirmou com um leve aceno de cabeça, daí eu apaguei. Porém, poucos segundos antes de apagar, eu vi o amigo dele se aproximar. Quando voltei a mim, estava no refeitório do colégio, rodeada por vários alunos. A secretária do diretor olhava feio para mim. Ela viu o amigo dele, quem? Se aproximar? Amigo do Luiz ou o Ivo? Quando voltei a mim, estava no refeitório do colégio, rodeada por vários alunos. A secretária do diretor olhava feio para mim e, assim que percebeu que eu estava acordada, esbravejou: "Chega dessa história de receber espíritos aqui. Isso aqui é um colégio e não um terreiro. Se ocorrer de novo, haverá suspensão ou expulsão." Dizendo isso, deu meia volta e se dirigiu à diretoria. Como era de se esperar, alguns alunos acreditaram que eu havia vivenciado algo paranormal, mas outros achavam que tudo não passava de uma armação, um teatro. Mas o que mais me surpreendeu foi que, do momento que enfrentei Ivo até o momento que eu despertei, havia se passado quase 3 horas. Mas para mim foi como se tivesse sido apenas alguns minutos. Felizmente, depois desse dia, Luiz nunca mais sofreu passividade no colégio. O mesmo não pode ser dito quanto a mim e a própria Chay. Eu ainda sofri com possessões. Nesse colégio, por 2 ou 3 vezes. Já a Chay passou a receber a entidade de Pombagira. Felizmente, nenhuma de nós sofremos suspensão ou expulsão. Claro que o Luiz, assim como a Chay, buscaram ajuda espiritual. Eu também busquei, mas foi um pouco mais demorado para mim.
Futuramente eu vou enviar outros relatos, bem mais curtos, de diferentes eventos que ocorreram após esse episódio. Embora eu acredite que alguns tenham ligação com ele, poderei narrá-los em separado, sem comprometer a compreensão dos mesmos. Entretanto, antes de concluir este relato, citarei um fato que ocorreu alguns meses depois de Ivo ter me ameaçado. Como já citado anteriormente, eu precisava pegar ônibus para voltar para casa. O ponto de ônibus ficava em uma conhecida praça aqui da capital. Nessa praça havia um restaurante e todos os dias eu, Mia, a irmã dela e uma amiga nossa íamos lá para beber água e usar o banheiro. De tanto a gente fazer isso, acabamos fazendo amizade com os donos e demais funcionários do restaurante. Nesse dia em específico, após usarmos o banheiro, fomos convidadas a experimentar alguns petiscos, convite que aceitamos com satisfação. Então passamos pela área onde os clientes eram servidos e nos dirigimos para os fundos do restaurante. A área para a qual estávamos nos dirigindo era um pequeno corredor com cerca de 1,5 m a 2 metros de comprimento. No final dele ficava a caixa registradora. Nas paredes laterais havia uma abertura, tipo um balcão, através da qual os garçons recebiam as bandejas para servir os clientes, o balcão da esquerda, e entregar as bandejas com os pratos sujos, o balcão da direita. Não havia porta nesse pequeno corredor. No início dele, encostada na parede da entrada, havia uma grande e larga prateleira e encostada nela uma grande mesa redonda para uso dos funcionários. Nesse dia, um dos garçons enxugava alguns utensílios, tipo alguns pratos, taças, copos e talheres, que estavam sobre a mesa e os guardava ali na prateleira. Me lembro que ao passar por ele, nos cumprimentamos. Nós o cumprimentamos, ok. Pedimos água e prontamente fomos atendidas. Além da água, nos serviram também os petiscos para que experimentássemos enquanto conversávamos com eles. No horário que chegávamos lá, o movimento era fraco, pois era depois do horário de almoço e os clientes, em sua maioria, já haviam saído. No corredor, nos posicionamos da seguinte forma. Eu fiquei de frente para o garçom, que enxugava os utensílios, e de costas para o caixa. Mia, que estava ao meu lado, ficou de frente para mim e de costas para o balcão da direita. A irmã dela ficou ao seu lado, também de frente para mim e para o balcão da esquerda. Nossa amiga ficou bem na minha frente, de costas para o garçom. O dono do bar se posicionou entre a irmã de Mia e nossa amiga, bem de frente para o balcão da esquerda. Do outro lado desse balcão, o gerente e um funcionário conversavam conosco e ríamos muito. O garçom que enxugava os utensílios, assim que terminou o serviço, se encostou na parede, ficando de frente para mim e ouvindo nossas conversas. Mais ou menos por volta de 1,5 minutos que ele estava ali, uma faca apareceu flutuando e passando ao lado dele, que ficou atônito, como todos os que presenciaram esse fenômeno. A faca passou ao lado da nossa amiga, vindo direto para mim. Porém, faltando milésimos ali para me atingir, ela caiu nos meus pés. Caiu aos meus pés. Por alguns instantes, ninguém falou nada. Todos nós estávamos incrédulos com aquele ocorrido. Eu me abaixei para pegar a faca e o rapaz do caixa disse: se eu não tivesse visto com esses olhos que a terra há de comer, eu não acreditaria. Eu apenas respondi que se não tivesse acontecido comigo, eu também não acreditaria. Alguns anos depois, relatei tudo isso para uma amiga que também já presenciara algumas manifestações espirituais. Ela, por sua vez, contou tudo à sua avó, que era benzedeira. E segundo a avó dela, o episódio da faca provavelmente foi uma tentativa de Ivo para me matar. Mas ele não conseguiu porque o meu mentor era bem mais forte. E vocês, Ana e Matheus, o que acham? Será que foi isso mesmo ou será que há alguma outra explicação mais lógica?
Foi esse o meu relato, espero que tenham gostado e desculpe se ficou muito longo, eu tentei resumir ao máximo. Ana e Matheus, parabéns pelo canal, que Deus os abençoe, proteja e ilumine. Beijos nas crianças e nos pets. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, se o coincidência ou vingança seria em relação à faca, acredito que coincidência não é, já que a faca ela flutuou na sua direção, né? Então, acredito sim que possa ser uma espécie aí de vingança, o espírito talvez tenha visto que você atrapalhou ele, sei lá, né? Ou às vezes alguma outra coisa, às vezes não teve nem nada a ver com o Ivo, às vezes você ali tem uma certa sensibilidade, atraiu alguma, não sei, mas se for ele, mas pense assim, se você não tivesse esse mentor te protegendo, uma faca ia entrar assim, voando, né? Será? Mas que talvez tenha sido sim uma tentativa de agressão, pelo menos, por parte do espírito raivoso, pode ser. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!